Bem-vindos a Matosinhos à Volta da Mesa. Hoje temos Liliana Castelo, que nos vai falar de cuidadores informais. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, de facto, nunca se falou tanto em cuidadores informais como nos últimos tempos, e bem, porque Exatamente. é uma grande questão. Cada vez temos uma população mais envelhecida, mas não é só muitas vezes de pessoas idosas que nós estamos a falar, mas também de outras pessoas que precisam de cuidados e que muitas vezes nós não temos como corresponder ou responder essas questões, essas necessidades dessas pessoas. Desde já eu é que agradeço o convite, portanto é um gosto enorme estar aqui consigo, fazemos aqui uma receita fantástica que eu espero depois provar no fim e de facto os cuidadores neste momento é um assunto que está muito pertinente, é muito pertinente falar dele, até porque é muito recente aqui a aprovação do Estatuto, portanto há um caminho que tem vindo a ser feito relativamente aos cuidadores informais. Temos aqui o Estatuto aprovado, apesar que ainda falta um longo caminho pela frente. Como eu costumo dizer, é feito de passinhos pequeninos. Ou seja, o Estatuto já está aprovado? Já, o Estatuto está aprovado, aqui prevê uma série de apoios, apesar de ainda haver necessária alguma regulamentação relativamente aos apoios. Matosinhos esteve um bocadinho mais à frente, Matosinhos gosta de estar sempre um bocadinho mais à frente e antes do Estatuto até estar aprovado, foi sempre uma preocupação da autarquia aqui, esta franja da população e tratar dos cuidadores informais. Portanto, isto iniciou um bocadinho mais atrás com um estudo, com as instituições do Conselho, estudar aqui um bocadinho os cuidadores informais, quais eram as suas necessidades, os seus problemas, as suas necessidades e aquilo que eles gostariam de ver resolvido. E, portanto, percebemos que a questão do descanso era fundamental, portanto, e então começou-se a idealizar aqui um projeto em Matosinhos, que agora é um bocadinho mais abrangente que a Bolsa de Cuidadores, que é o que me traz hoje aqui a falar, que é o Matosinhos a Cuidar. Portanto, nós abrimos um gabinete de apoio ao cuidador, recebemos todos os cuidadores e, muito bem, como o chefe Hélio disse, os cuidadores às vezes há aquela noção que são de pessoas envelhecidas, não é? Portanto, nós temos pessoas, cuidadores informais, cuidam de pessoas envelhecidas, que cuidam de jovens com deficiência, que cuidam de pessoas com demência e muitas vezes a demência, infelizmente, já não estamos a falar, há algumas demências precoces, portanto já numa fase... Sim, o Alzheimer, por exemplo, é aos 50 e poucos anos. Exatamente, portanto vezes, já vemos agora situações dessas. E, portanto, vemos pessoas em total esgotamento. Portanto, nós temos um gabinete, damos apoio aos cuidadores informais, às pessoas cuidadoras informais, recebemos as pessoas e, portanto, tentamos orientar para as respostas que há. Matosinhos tem, faz grupos psicoeducativos com esses cuidadores, portanto, junta aqui cuidadores para aqui haver uma troca de experiências e também haver aqui alguma pequena formação em autocuidado, às pessoas cuidadoras informais. Depois espera-se que daí passem para os grupos de ajuda mútua, portanto, mais informais que eles continuem a encontrar e a ter aqui momentos de partilha, que estas pessoas estão muito isoladas. E a Bolsa de Cuidadores. Portanto, a Bolsa de Cuidadores é um serviço de descanso do cuidador, são pausas no cuidar, na função de cuidar. Muitas vezes as pessoas não têm noção que o desgaste que é de estar brutal, 24 sobre 24 horas, 7 vezes 7, a cuidar de uma pessoa. É de uma extrema entrega emocional, física, que provoca uma exaustão brutal no cuidador informal, que muitas vezes chega a um ponto que é o próprio cuidador, a pessoa cuidadora informal que precisa aqui de cuidados. Portanto, nós, para contrariarmos isto, decidimos criar esta Bolsa de Cuidadores. Portanto, nós temos uma equipa, começou com 4 prestadoras de cuidados, são cuidadoras externas, foram formadas no Pedro Hispano, agora são 6, pretendemos chegar às 10. O serviço é totalmente gratuito e, portanto, fazendo aqui uma avaliação, portanto, tem a ver com a condição económica também das pessoas cuidadoras informais, para chegarmos àquela população que, de facto, não tem recursos para aceder a outro tipo de respostas. Estas pessoas vão ao domicílio e, durante 4 horas por semana, num bloco de 4 horas ou em 2 blocos de 2, portanto, estão ali para cuidar da pessoa que necessita de cuidados, para o cuidador informal poder se ausentar e ir ao meio da ginástica, descansar e tomar um café, passear. Ir ao cabeleireiro. Exatamente, temos pessoas que marcam exatamente para aquele dia o seu cabeleireiro para ter aqui um bocadinho de autocuidado, que é fundamental. Porque às vezes têm aquelas coisas que precisam de passear, muitas vezes ir ao mar. Muitas vezes é só dormir ou dar uma caminhada à beira do mar, porque as pessoas não podem se ausentar 5 minutos da beira daquela pessoa, porque há pessoas muito dependentes e que necessitam mesmo de cuidados 24 sobre 24 horas. Mas essa Bolsa de Cuidadores também tem que ter uma experiência
exigência grande para cuidar, ou seja, porque elas precisam também de saber cuidar dessas Sim. pessoas. O que é que nós fizemos? Nem todas as pessoas são De facto, habilitadas, digamos habilitadas assim. para essas funções. O que é que nós inicialmente fizemos? Fizemos uma parceria com o IFP, e com o Centro de Emprego de Matosinhos e com o LIS de Matosinhos também, e começamos numa etapa anterior à Bolsa, que foi a formação destas pessoas. Portanto, nós, com o Centro de Emprego, fomos buscar pessoas desempregadas que tivessem interesse nesta área da prestação de cuidados e fizeram uma formação no Pedro Espano, com uma componente teórica, uma componente prática, e depois saem habilitadas a fazer este tipo de prestação de cuidados. Uma coisa é cuidados geriátricos, outra coisa de cuidados mentais. Exatamente, exatamente. Depois, o que é que nós fazemos? A cada família adaptamos aqui um plano de intervenção, portanto tem muito a ver com aquilo que vou começar aqui a cozinhar. Se precisar da minha ajuda é só dizer. Muito obrigado. Que eu gosto de cozinhar, portanto, gosto de cozinhar e de comer. Também é relaxante, não é? É verdade. E portanto, estas pessoas estão sempre, e estão em constante formação também, porque elas, quando não têm serviços nos domicílios, estão numa instituição a apoiar também no apoio domiciliário. Como é que as pessoas recorrem a essa bolsa? Portanto, nós temos em todas as plataformas a informação, e podem ser os próprios, ou seja, inscreverem-se no site da Câmara ou fazer um telefonema para a Câmara e pedirem informação, e depois vão ao gabinete e são orientados nesse sentido, ou então as próprias instituições, portanto, centros de dia, instituições que têm serviços de apoio domiciliário, os próprios centros de saúde. Portanto, quando identificam que há um cuidador que esteja em situação de exaustão ou que necessita aqui de alguma orientação para as prestações sociais ou algum tipo de informação ou orientação... Porque às vezes essa informação não chega às pessoas, não é? Essa é a nossa maior dificuldade, porque, de facto, a questão da informação, e cada vez mais com esta questão informática, a era das redes sociais, nós temos que pensar que nem todas as pessoas têm acesso a esta informação, portanto temos que encontrar... Sobretudo há cuidadores que, de facto, não têm tempo exatamente. Para isso, não é? Temos que encontrar aqui outras estratégias, portanto, nós apostamos muito em passar toda esta informação da Bolsa de Cuidadores e do Matosinhos a Cuidar às instituições do Conselho, para eles, quando identificarem aqui cuidadores que possam beneficiar do nosso apoio, seja do gabinete, seja da Bolsa de Cuidadores, seja integrar um grupo de psicoeducativo, que possam chegar a nós. E aí as próprias instituições e mesmo os centros de saúde, com a autorização dos próprios, podem sinalizar. Portanto, e também, por exemplo, a Segurança Social. A Segurança Social é responsável pela questão do estatuto. Portanto, os cuidadores informais, para serem reconhecidos enquanto cuidadores, têm que fazer um requerimento à Segurança Social. Portanto, a Segurança Social é aqui um parceiro-chave, porque eles conhecem quem são os cuidadores e, portanto, também conhecendo aqui o nosso projeto, podemos fazer este trabalho em parceria e, portanto, encaminharem para nós podermos dar aqui algum tipo de resposta. Juntei ali o alho, a cebola e tomate seco. Portanto, nós vamos fazer uma tarte de legumes, certo? Fazer uma tarte de legumes. Ainda bem que recordou, porque de facto não tinha dito que aqui íamos fazer, não é? Exatamente. Então, lá em portanto, casa, vamos fazer aqui uma tarte de legumes. E vou cortar aqui esta parte, eu vou guardar depois aqui estas sobras todas para um arroz de tomate, para uma sopa, para aquilo que se quiser. Esta parte não vai. Isso não vamos... Nada se perde, não é? Tudo se transforma. Exatamente. Não, de facto, a questão do desperdício alimentar também é muito importante, muito não é? importante. É uma parte muito importante. Eu mesmo em casa também tento fazer isso, portanto... E não, porque pode-se fazer um caldo de legumes, pode-se fazer, neste caso, com um arroz de tomate é ótimo aquela parte, não é? Eu vou colocar só esta parte que tem mais polpa e tem a pele. Vamos colocar aqui no fundo para fazer a tarte. Tomate madurinho, aqui podia usar os meus tomates coração de boi, que tenho em casa. São ótimos. São maravilhosos. São ótimos. Mas, de facto, aquilo que estava a dizer dos cuidadores informais, o estatuto já está, mas falta a legislação acessória. Portanto, mas é assim, é o que eu digo, aconselho todos os cuidadores a pedirem o estatuto de cuidador informal. O estatuto divide-se em dois. Ao cuidador informal principal e o não principal. O principal é aquele que cuida 24 sobre 24 horas e o não principal pode ser aquele que cuida não a tempo inteiro, mas que tem aqui um papel importante na função de cuidar. Para o cuidador pode principal... Pode ser aquele que, por exemplo, fica à noite. Sim, mas tem que ser elemento da família. E para ser cuidador informal também tem que ser coabitante.
Tem aqui depois uma Claro, série tem que viver, tem que viver baixo mesmo teto, não é? Entretanto, o cuidador informal principal pode, se cumprir aqui os critérios, pedir o subsídio de apoio ao cuidador informal. Portanto, e já há alguns cuidadores informais com o estatuto de cuidador e a receberem subsídio de apoio. Portanto, que já foi um grande passo. Até há muito pouco tempo atrás, os cuidadores informais não eram sequer reconhecidos e, portanto, não havia aqui um estatuto. E não recebiam nada, não tinham subsídio nenhum, não tinham qualquer ajuda. Nada. Não? E aqui, cada vez mais, o que nós percebemos é até filhos, relativamente aos pais, que muitas vezes têm que deixar de trabalhar porque têm que cuidar dos pais. E, infelizmente, aquilo que temos a título privado, de apoios de cuidados domiciliários, não está acessível a toda a população. Portanto, e depois também há aqui uma resistência e também daquilo que se vai estudando, nós queremos que as pessoas estejam no seu domicílio e, portanto, nós devemos criar aqui medidas que permitam que as pessoas estejam nos seus domicílios e não que tenham que sair, não é? E, portanto, este tipo de respostas cada vez é mais importante e se devia apostar mais para o apoio e o descanso dos cuidadores e que possam continuar as próprias pessoas cuidadas nas suas casas e nos seus domicílios e que não sejam retiradas delas. Um bocadinho de milho, um bocadinho de sal, pouco sal, não é? Sim. Pouco sal, pouco de salsa, mais ervas aromáticas e especiarias do que sal, não é? Nós sabemos que eu também uso muito pouco sal. O sal exagero faz mal, não é? Já cheira muito e bem. Nós usamos sal a mais. Isto manter de facto as pessoas em casa é importante, ou seja, termos esta noção que o melhor local numa instituição é tê-las em casa, não é? É lógico que, por exemplo, o acesso a algumas respostas como aos centros de dia muitas vezes são fundamentais. Sim. Primeiro para os cuidadores poderem ter aqui alguma disponibilidade até para as pessoas também, não é? E para as pessoas, porque depois temos aqui esta questão da socialização. Quem está em casa muitas vezes também fica isolado e fica aqui com alguma, mesmo com isolamento social. E isso também é muito importante contrariar. É que as pessoas continuem aqui também ligadas um bocadinho e continuam a manter aqui as suas redes. Tanto os cuidadores como as pessoas cuidadas, se possível. Não é? Agora, juntar um pouco de abóbora, manteiga já foi cozida, não é? Exatamente. Agora, estamos a falar de há pessoas que estão em situação de tal dependência que estão totalmente acamados e, portanto, aí, nesse caso, não há essas possibilidades de recorrer a centros de dia. O apoio e cada pessoa é uma pessoa, não é? Ou seja, nós não podemos, às vezes, achar que todos são iguais e que os centros de dia são uma resposta para todos. Nem que o apoio domiciliário é uma resposta para todos, não. E também temos que falar aqui dos ERPs, das estruturas residenciais para idosos, os lares, que apesar de algumas pessoas serem muito contra esta questão, há determinadas alturas que pode ser essa a resposta. E há instituições que o fazem muito bem. Exatamente, que zelam pelo bem-estar das pessoas. Portanto, também não podemos... cada resposta é uma resposta. E em cada altura da vida e das situações há a resposta que seja adequada. É lógico que enquanto as pessoas estão aqui com um grau de autonomia, que será melhor estarem no seio do seu lar, não é? Com a sua família. Agora, de facto, isto é muito complicado porque não há respostas para o cuidador poder continuar a ter aqui uma vida ativa e estar a trabalhar. E se a pessoa precisar de cuidados 24 horas por dia, portanto, é muito complicado. O que mais me custa ver, de facto, são as pessoas que estão a cuidar de outras, depois ficam, quando estão muito limitadas na sua vida pessoal. Sim. Que são nessas pequenas coisas, é na ida ao cabeleireiro, é na ida às compras. No autocuidado, e no seu autocuidado eles esquecem-se deles próprios. Naquelas coisas mais pequenas do dia a dia. Vivem para o outro. Dar um passeio e depois começam até a culpar a pessoa de quem estão a cuidar, ficam deprimidas porque também ninguém as vai visitar, não tem amigos, não vão tomar um café, grupos psicoeducativos. Não vão tomar um café, não têm tempo para ler um livro, e isso é altamente deprimente, não é?
Agora, daí a importância dos grupos psicoeducativos. Portanto, nós fazemos aqui grupos de pessoas cuidadoras informais, para que eles entre eles possam fazer esta troca e estar um bocadinho um momento e aí a Bolsa tem sido muito importante, porque nós temos pessoas, porque depois dos grupos psicoeducativos, nós em Matosinhos já temos um grupo de ajuda mútua, portanto o grupo de ajuda mútua dos cuidadores de Matosinhos, e temos feito variedíssimos eventos, portanto nós já fomos visitar o MUMA, já fomos visitar o Museu da Quinta de Santiago, a semana passada fizemos um piquenique na Quinta da Conceição e, portanto, para muitos desses cuidadores poderem sair e estar estes bocadinhos, têm que ter os nossos cuidadores no domicílio para poderem se ausentarem. Vamos colocar aqui, já cobrimos com massa tenra ou massa quebrada. Também podia ser massa folhada, mas eu gosto mais. Tem menos gordura. Eu ia dizer isso, é mais saudável um bocadinho. É mais saudável um bocadinho, é. Isto pode ser uma refeição, mas com se nós acharmos que tem poucos hidratos de carbono, que neste caso até tem muito pouco, porque só tem aqui a parte da massa. Podemos colocar aqui um arroz, à parte, um arroz branco. Eu confesso que assim a tarde para mim já está perfeita. Já chegava perfeitamente. Também. Já chegava. Em termos de proteína, vamos colocar aqui proteína animal, um pouco de queijo. Também depois vai gratinar ali ao forno. E de proteína animal também não precisamos de mais. Exatamente. Isso também já tem aqui que chega. Eu confesso que estou a ficar cheia de fome, portanto está mesmo a abrir o apetite, é o cheirinho, o aspecto e é a hora quase do almoço, portanto... E vamos levar ali ao forno. O forno está a 215 graus, isso está na temperatura certa. Quanto tempo, chefe Hélio, que a tarde fica no forno? Vamos mais ou menos 20 minutos, porque está tudo cozido, é só cozer mesmo a massa e deixar gratinar ali o queijo. Por isso, 20 minutos e vai ver como é que vai ficar o aspecto. A tarte já está pronta, é só tirá-la agora do forno, vamos desligar o forno. E foi assim, chefe Hélio, falamos um bocadinho de cuidadores informais, não é? Sempre importante falarmos de grupos que estejam aqui com pessoas que precisam de ajuda e de apoio. De ajuda, de apoio e, sobretudo, precisam que as pessoas entendam que nós precisamos também de entender essas pessoas, que às vezes também não entendemos muito bem. É. Matosinhos já apoiou 40 famílias e, portanto, atualmente temos 20 famílias com a nossa Bolsa de Cuidadores e, portanto, a beneficiarem aqui de breves pausas para poderem descansar ou para irem a um sítio deliciar-se com um maravilhoso prato. Às vezes uma coisa tão simples que é tomar um café, tomar um chá. Exatamente. Coisas tão simples do dia-a-dia que nós não valorizamos. Nós não damos valor. Não, para nós são dados adquiridos. Não é? São coisas tão simples, mas que precisamos tanto. Exatamente. Às vezes de uma conversa, de estar com os amigos, não é? Sim, porque as pessoas também se afastam. Afastam, porque as pessoas deixam de ter tempo e, portanto, os outros deixam de ligar. As pessoas queixam-se muito, as pessoas afastam-se, deixam-se de ligar. As pessoas dizem uma vez, diz duas vezes que não e, portanto, as pessoas não investem. Também há uma falta de investimento hoje nas relações pessoais e, portanto, nós devíamos voltar um bocadinho a investir nas relações pessoais, olhar para o outro com olhos de ver e não só olhar para o outro quando temos aquela necessidade, é olhar para o outro e ver se ele precisa de alguma coisa também. Olha, muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu empenho e muito sucesso. Muito obrigada. Nessa sua bolsa de cuidadores. Muito obrigada. Que seja, de facto, um incentivo para que as pessoas olhem para os cuidadores com outros olhos e cada vez haja mais gente a cuidar. Matosinhos continua a cuidar. E tenho certeza que a Câmara Municipal de Matosinhos vai continuar a trabalhar e a esforçar-se nesse grande percurso. E nós, até à próxima, se Deus quiser.